Bom dia, amados. Olha só, um dia chuvoso aqui em Itapecerica da Serra. Um dia lindo, chuvoso. Eu pensei que ia ter que descer do monte, começou a chover, molhar tudo aqui. Mas tinha um guarda-chuvinha velho aqui, ó. E aí depois meu marido arrumou, esse daqui também subiu correndo, me socorreu. A provisão chegou. E eu tô aqui, vou gravar esse devocional de hoje. Louvado seja Deus por esse dia 27 de setembro. Um dia de chuvinha muito boa, que estava precisando chover, né? Olha, o devocional diz assim, ó. O cuidado de Deus. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Pois assim diz o Senhor. Este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Segundo as Reis 3:9, né? Olha, depois de uma marcha de 7 dias não tinha mais água, né? Pensa no desespero. Tá no meio do vale, sem água, com os rebanhos, mas o Senhor disse: este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Louvado seja o nosso Deus de providência, né? Deus é maravilhoso. Para executar qualquer projeto, precisamos de recursos, certo? Não existem alguns recursos que são primordiais para cada etapa da obra, quer para o início, quer para o meio, quer para o fim da empreitada. E a falta deles inviabiliza todo o projeto. Hoje quero compartilhar com você a importância de confiar nos recursos de Deus. Esses reis não ficaram passivos diante da dificuldade, pelo contrário, agiram buscando auxílio de Deus por meio do profeta Eliseu. E o Pai operou um grande milagre neste momento. Você tem sonhos que foram guardados na gaveta? Quais são os recursos que faltam para você colocá-los na prática? Saiba que primeiro você dá o passo, só depois Deus vem com a provisão. Quando eu comecei a namorar com Michele, logo no início ela me alertou de que não poderia engravidar por causa de um tumor que desenvolveu em virtude de um acidente ocorrido no trajeto de uma excursão. Ouvir aquilo era como se as mesmas vozes sombriais do passado que diziam que eu não teria uma família viessem novamente em minha direção. No entanto, assim como aqueles reis buscaram o auxílio de Deus, Michele e eu confiávamos em Deus Pai, sabendo que Ele teria os recursos necessários para construirmos nossa família. Assim aconteceu. E hoje temos 2 filhos biológicos, frutos preciosos do cuidado de Deus para conosco. Quais sonhos e projetos estão esperando um posicionamento seu? Eu o convido a tirá-los do papel e a apresentá-los ao Pai, pois Ele cuidará do restante. Não perca as esperanças. Deus está no controle de tudo. Continue agindo como se tudo dependesse de você. E orando como se tudo dependesse de Deus. Agir com todas as forças e orar com todas as forças, né? Porque a fé sem expectativa é o mesmo que o motor sem combustível. Olha isso, a fé sem expectativa é o mesmo que um motor sem combustível. E a palavra de Deus aqui em Isaías 41 diz: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou teu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita, eu o sustentarei. Que palavra maravilhosa, né? Que promessa linda de Deus em Isaías 41:10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanimes, pois sou teu Deus. E eu o fortalecerei, o ajudarei com minha vitoriosa mão direita, eu o sustentarei. Então, não vai faltar força, né? Não vai faltar providência, né? E a palavra do Senhor aqui em Tiago 2:17 fala assim sobre a fé sem obras, né? Voltando aqui a falar da fé, né? Não vai faltar provisão do Senhor, mas o Senhor diz aqui, ó:
Assim também a fé, se não tiver obras por si, essa está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois ficar certo o homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Se cumpriu a escritura, o qual Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Viu como é forte, né? A palavra da fé sem obras, né? Abraão não foi justificado pelas obras, mas sim pela fé. Abraão subiu aquele monte com seu filho, né? E com o cutelo, com a lenha, e ele andou por 3 dias até avistar um lugar onde Deus falou para ele parar. Ele pediu os seus servos para ficasse lá em um local, e ele subiu com Isaque. Com Isaque, a lenha, o cutelo, sabendo que o cordeiro Deus proveria. Imagina, né? Tamanho da fé de Abraão, por isso que ele é chamado pai da fé, né? Mas ele foi lá nas obras. Primeiro executou, né? Fez tudo, cortou a lenha, chamou os servos, caminhou 3 dias, subiu no monte, fez tudo que tinha que fazer, né? E quando o filho perguntou, né, quem ia ser ali, cadê o cordeiro, né? E aí o cordeiro Deus proveu, porque Deus é maravilhoso, é o Deus de providência, né? Então aqui está falando assim, ó, você dá o passo e depois Deus vem com a provisão. Primeiro a gente tem que dar o nosso passo, né? E depois o Senhor vem com a provisão e o suprimento. Então a fé sem obra é morta, né? Como diz aqui em Tiago 2,17. A fé sem obra é morta, então precisamos colocar as obras em práticas, né? Buscar de Deus direcionamento, saber o que Deus quer de nós e assim colocarmos em prática todo o propósito, né? Tudo que Deus tem em nossas vidas, e Ele cumprirá assim o propósito. Ontem eu comecei a dar o primeiro passo para o chamado que Deus tem me dado, né? Hoje, em nome de Jesus, eu estou falando dessa palavra de obra, né? De fé sem obra. Está servindo diretamente para mim, porque eu comecei ontem, hoje eu vou dar mais um passo, e amanhã mais um passo, e logo, logo estarei dentro desse propósito de Deus para minha vida, em nome de Jesus. Mas é passo a passo, é seguindo, é em obras e em fé, né? Precisamos estar firmes com Jesus em oração, em obras e em fé, e o Senhor sempre vai prover o cordeiro, o Senhor sempre vai prover a água aqui no meio do vale, no meio onde não existe uma gota de água. O Senhor usa o profeta Eliseu, e ali o Senhor envia água para aquele rebanho, para aqueles reis que estavam necessitados ali daquela provisão. Deus é maravilhoso e sempre, sempre vai ter provisão para nossas vidas. Que o Senhor venha com uma provisão linda na vida de vocês hoje. Que vocês possam estar firmados em Cristo, na promessa, fazendo assim as obras, né? E exercitando a fé, em nome de Jesus. Às vezes a providência é pequena, como um guarda-chuva que veio com provisão, né? Mas era tudo que eu precisava agora, e louvado seja Deus por toda a provisão, porque Deus cuida da gente nos detalhes, né, meus irmãos? Deus sempre cuida nos detalhes. Quando a gente observa o cuidado de Deus conosco, a gente vê como Deus é maravilhoso, como Deus cuida nos detalhes de nós, né?
Servir a Jesus é lindo, servir a Deus é a melhor coisa, a melhor escolha, né, da vida da gente. Que Deus abençoe poderosamente o Dia das Irmãs e que seja um dia de bênçãos, de glória e de vitória. Em nome de Jesus, um grande beijo. Deus abençoe a vida de todos os meus queridos e todos que esse devocional alcançar, que o Senhor possa estar iluminando, guiando os passos, né, dando estratégias, que possamos fazer a obra do Senhor. E o Senhor vem com provisão através da nossa obra e da nossa fé. Amém, meus queridos? Grande beijo, um dia abençoado.